Shalom, shalom, o Eterno te abençoe e te guarde. Nós vamos estar dando continuidade no estudo Coleção Raio de Luz com o tema Milagre do Calvário. E, na verdade, com esse tema, hoje é a última aula. Essa é a última aula. Da próxima, a gente já vai partir para outro tema dentro da coleção Raio de Luz. Vamos fazer uma breve revisão do que já foi visto, do que já foi estudado, para que, de repente, se você chegou agora nesse vídeo, você não fique perdido, você consiga contextualizar o que já foi estudado. Mas é muito bom se você puder voltar nas outras aulas, né, nas duas aulas que já foram dadas, e revê-las ou vê-las com cautela, com cuidado, prestando atenção em cada detalhe, para que ao chegar na terceira você possa compreender. Mas, de qualquer forma, vamos fazer essa pequena revisão de forma bem rápida. Bom, na aula 1 nós levamos a entender que nós temos ou tínhamos, não é, uma dívida, que foi feita uma dívida contra nós. Como que foi isso? Eu disse para vocês que para você entender o que foi feito no Calvário, você teria que entender o que foi feito no Éden. O que aconteceu no Éden? No Éden aconteceu uma quebra de princípio e, consequentemente, o ser humano, né, foi expulso da presença do Eterno. Esse expulso da presença do Eterno é porque ele contraiu uma dívida e ele não teria como pagar essa dívida. Por quê? Porque para pagar essa dívida teria que morrer alguém no seu lugar inocente, alguém que fosse totalmente inocente, teria que morrer no seu lugar. Porque se ele morresse para pagar essa dívida, ele apenas morreria pelo seu próprio pecado, pela sua própria dívida. Mas para pagar a dívida da humanidade, teria que ser alguém que não tivesse pecado. Então isso foi, de forma bem sucinta, a nossa primeira aula, tá? Talvez você tenha se perguntado o que tem o eu a ver com isso. O que nós temos a ver com isso é que nós somos descendência de de Adão, e sendo descendência de Adão, nós nascemos com uma tendência para o pecado. Nós não nascemos pecadores, insisto nisso, isso é teologia romana. Nós não nascemos pecadores, criança não tem pecado. Ela nasce em estado de inocência, mas ela nasce com um coração já tendencioso ao pecado. No dia que ela comete o primeiro pecado, consequentemente ela se torna pecadora, faz parte de uma humanidade caída, e é isso que nós temos a ver com isso. Ou seja, me tornei parte de uma humanidade caída, carente da graça do Eterno, para retornar à presença do Todo-Poderoso. Então é isso que nós temos a ver com isso. Como resolver o dilema? Eu sou parte de uma humanidade caída, não tenho como pagar a dívida. Como resolver o dilema de poder voltar à presença do Eterno? Bom, isso é assunto para a aula 2, e é já a revisão que nós vamos fazer, também da aula 2. Na aula 2 nós falamos sobre um breve relato da vida de Yeshua. Nós dissemos que o Pai precisava de um ser humano, né, um homem, que fosse extremamente obediente, para que pudesse morrer no lugar da humanidade que pecou. Então nós fizemos uma breve análise sobre a vida de Yeshua e mostramos como Yeshua foi obediente. Mas digo e repito, um breve, se você quiser aprofundar, leia os 4 evangelhos e dê ênfase como Yeshua era obediente à palavra do Todo-Poderoso. Então, nós fizemos uma breve análise só para que você já tenha uma noção de que ele era extremamente obediente, que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Esse crescer em sabedoria, estatura e graça na presença do Eterno, ele é um paradoxo com o que aconteceu no Éden. Por quê? Porque no Éden o homem tinha tudo ao seu favor e, no entanto, foi expulso da presença de Deus. E Yeshua viveu num mundo completamente oposto ao Éden, foi para o Calvário, foi para o deserto, foi para lugares totalmente adversos, contrários ao Éden, ou seja, não tinha tudo aquilo que
que foi colocado à disposição de Adão. No entanto, ele foi obediente. O que nós aprendemos com isso? Que o desobediente, mesmo estando no Éden, ele é expulso da presença do Todo-Poderoso. O obediente, mesmo estando em um mundo caído, mesmo estando no deserto, mesmo estando no Calvário, ele cresce em sabedoria, estatura e graça na presença do Todo-Poderoso. Ok? Então, era isso que o Todo-Poderoso esperava de toda a humanidade. O que Yeshua fez? Ser obediente à sua palavra. Então, nesse breve relato, a gente consegue perceber que Yeshua realmente era muito obediente, era 100% obediente à palavra do Eterno. Basta lembrar que, quando ele foi levado ao deserto, nas 3 tentativas do adversário, ele responde de forma categórica, de forma consistente. Está escrito, ou seja, eu obedeço o que está escrito, eu obedeço a Torá, eu obedeço o que o Eterno mandou obedecer. Ok? Então isso deixa bem claro que Yeshua foi extremamente obediente, dando a ele a condição para morrer em nosso lugar. Ok? Então vamos partir para a aula de hoje, para que nós possamos dar continuidade e conclusão nesse estudo. Entendendo o Calvário. Primeiro a gente entendeu a dívida, entendeu o que estava acontecendo lá no Éden. Entendemos que fomos expulsos da presença do Pai por causa do pecado. Agora nós vamos entender o Calvário. Agora já é a outra via. E quando Yeshua tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito, ou entregou o espírito. A morte do Messias. Num breve relato sobre a morte de Yeshua, podemos dizer que, depois de sofrer severamente nas mãos dos seus algozes, com chibatadas de toda sorte de tortura e ficar aproximadamente por 6 horas no Calvário, sofrer toda sorte de desgastes, ele diz: está consumado. Em outras palavras, ele estava dizendo exatamente: eu concluí a obra a que fui designado. Eu não falhei. Eu fui obediente até a morte e resgatei o direito de toda a humanidade viver na presença do Pai. Então veja bem, o que foi feito no Calvário? O homem tinha uma dívida, o ser humano, né, a humanidade tinha uma dívida, a raça adâmica tinha uma dívida diante do Pai. Ela não podia pagar porque, para pagar essa dívida, irmãos, para que você entenda bem, todos os homens tinham que morrer. Aí a dívida está quitada. Enquanto tivesse um homem pecador vivo, a dívida estava em vigor contra nós. Então todo homem tinha que morrer para pagar a dívida. Então, para sanar essa dívida, tinha que se morrer um homem que não tivesse pecado. Porque aí ele morreria no lugar da humanidade caída. Se você parar para lembrar, é só você pensar na lei dos levitas, dos levíticos, do livro de Levítico. O que eles faziam? O homem pecava e morria uma ovelha, morria um bode, morria um touro, morria algum animal no lugar do pecador. Como que eles faziam? A transferência de responsabilidade de pecado. Colocava a mão na cabeça do animal e o pecado era transferido para aquele animal e o animal tinha que morrer. Por quê? Porque era transferência do pecado. Tá? Claro que tudo isso de forma simbólica, mas foi isso que aconteceu. Os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros foram transferidos para Yeshua e Yeshua morreu em nosso lugar. Então foi isso que foi feito na cruz do Calvário. Foi isso que foi feito no Calvário. Um inocente pagou a dívida em meu lugar, pagou a dívida em seu lugar. Ele morreu em nosso lugar para pagar uma dívida que ele não cometeu, mas que nós, através de Adão cometeu e nós herdamos a dívida. Ok? Então esse é o grande milagre. Esse é o grande milagre do Calvário. Ele morreu em nosso lugar. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e a morte no Calvário. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Então, eu espero, né, que já nesse primeiro slide você já tenha entendido. Eu espero, né, aliás, nesse segundo slide, né, que você já tenha entendido
Exatamente o que foi feito no Calvário. O que foi feito no Éden? Foi quebra de princípio, consequência, fomos expulsos da presença do Pai. O que foi feito no Calvário? Yeshua obedeceu todos os princípios e nos reatou a comunhão, nos levou de volta à comunhão com o Pai. Nós passamos a ter acesso novamente através do novo e vivo caminho, que é Yeshua. Através do sangue dele, nós agora temos acesso novamente ao Pai. Essa é a obra que foi feita por nós. Temos acesso, ele abriu a porta novamente ao Pai, por ter morrido em nosso lugar. E como que eu faço para adquirir essa bênção? Basta eu entregar a minha vida aos pés do meigo nazareno, basta eu me colocar nas mãos dele, confessar os meus pecados, receber o perdão e a partir de então viver como nova criatura, viver como filho da luz, filho do Todo-Poderoso. Porque ele nos deu poder para sermos filhos a partir do momento que nós reconhecemos que no Calvário houve um milagre e que eu preciso crer. Ok? Então que fique claro isso para você em nome do Mashiach. Número 1. Cabe a cada um entender essa grande salvação. O que eu quero dizer com cabe a cada um entender? Eu não posso entender para você. Eu entender vai resolver o meu problema. Por isso que eu estou explicando, por isso nós estamos fazendo esse curso, para que, na esperança de que você também entenda. Então, o primeiro ponto é você precisa entender essa grande salvação. Entender que eu fui expulso, que através de Adão nós fomos expulsos da presença do Pai, mas que através de Yeshua nós estamos tendo o direito de voltar à presença do Pai, de desfrutar o que Adão perdeu. Mas é somente através de Yeshua. E como que eu vou entender isso? Eu preciso debruçar sobre o assunto, eu preciso estudar o assunto, eu preciso buscar. Não adianta ficar só esperando acontecer, não. O ideal é que você se interesse por esse assunto. O ideal é que você busque conhecer sobre esse assunto, para que você possa alcançar o entendimento. Na prática, usarmos duas capacidades que o Eterno nos deu. Então, vou fazer uma breve revisão disso que nós falamos aí agora, para que você compreenda. Para eu entender essa grande salvação, eu preciso debruçar sobre o assunto. Na prática, é usar duas capacidades que o Eterno nos deu. Quais são essas duas capacidades? Primeiro, a inteligência. Porque tenho que ponderar sobre o assunto e concluir algo. Eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar. Eu não posso ficar esperando alguém raciocinar por mim. Eu não posso ficar esperando alguém entender por mim. Eu preciso entender. Então eu vou pesquisar, eu vou analisar, eu vou fazer com que, de alguma forma, eu compreenda, eu chegue a alguma conclusão. Usando a inteligência. Deus nos deu inteligência para entender. Deus não nos quer com uma fé cega. Aí eu fecho o meu olho e creio. Não é assim que funciona, é pelo contrário. Eu abro os meus olhos, eu entendo o assunto e, consequentemente, eu creio. A fé, ela precisa estar fundamentada na palavra. Quando nós fechamos os nossos olhos e, de certa forma, cremos sem saber no que, na primeira tempestade que vier, nós naufragamos, nós afundamos. Por quê? Porque a nossa fé não tem estrutura, não tem fundamento. Então eu preciso estudar sobre aquilo que eu creio. Eu preciso aprender sobre aquilo que eu creio. Eu preciso saber qual que é a razão da minha esperança. Para que quando alguém me questione, eu saiba responder com sabedoria. Para que não sejam respostas evasivas.
Para que não sejam aquelas situações que a gente fica meio que sem graça, sem saber o que falar. Eu preciso saber responder com sabedoria, com inteligência, qual é a razão da minha fé, por que que eu creio, em que eu creio. E isso só se dá através de estudos, através de debruçar sobre o assunto, de ler a Torá, de ler a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, de ler todo o Tanar, que é a Bíblia completa. Então nós precisamos ter inteligência para entender. Feito isso, vem a segunda capacidade que Deus nos deu. A fé, porque é uma questão de crer que o sacrifício de Yeshua me livrou da dívida. Depois que eu estudei sobre o assunto, eu entendi que só através do que Yeshua fez no Calvário é que existe uma forma de me aproximar novamente do Eterno. Então eu tenho que crer. Porque agora eu sei o caminho, agora eu entendi o caminho, mas eu preciso usar a minha fé. Eu preciso usar a minha confiança nesse sacrifício. Eu preciso confiar plenamente. Não confio em mim mesmo, não confio na minha habilidade, na minha capacidade, na minha santidade, não confio no meu conhecimento, não confio em nada de mim mesmo. Eu confio agora no sacrifício do Calvário. Foi ele que me resgatou das trevas e me transportou para o reino da luz. Então eu passo a confiar nisso. Eu posso diferir em várias outras doutrinas dos demais, mas nesse quesito de estar de volta à presença do Eterno é somente através do sacrifício de Yeshua. Não existe outro meio, não existe outra forma. Somente crendo que Yeshua morreu, pagou a minha dívida, ressuscitou para que eu pudesse também estar na presença do Pai. Somente assim é que eu encontro a comunhão com o Pai novamente. É que eu encontro a presença do Pai novamente. Caso contrário, infelizmente, se eu não consigo entender, se eu não consigo crer, infelizmente, eu não alcanço a presença do Pai. E não é isso que Ele quer. Ele quer que você desfrute da presença dele constantemente, porque você é filho e ele é pai. Então, use a sua inteligência, pense, conclua e creia, para que você possa então desfrutar da presença do Todo-Poderoso. Vamos falar um pouquinho sobre essa inteligência e fé, só para dar mais uma realçada. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Yeshua. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Disse o Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Yeshua, o Mashiach, é o Filho do Eterno. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Bom, esse texto, na minha opinião, é o que melhor reflete inteligência e fé. Para quem não conhece o texto todo, leia depois Atos capítulo 8. Esse moço, ele está lendo o livro de Isaías e ele não consegue entender. Então, o Filipe aproxima perto dele: Entende tu o que lê? Ele fala: não consigo entender. Então ele começa a fazer perguntas. E Filipe então discorre sobre o tema e explica para ele o que aconteceu em Jerusalém, a morte do Messias Yeshua, para que ele pudesse entender. Por isso que o texto diz: abrindo a sua boca e começando nessa escritura, ele anunciou Jesus. Então ele fez isso que eu acabei de fazer. É como se eu tivesse feito esse curso com ele. Olha, aconteceu isso lá no Éden. Adão pecou, nós herdamos uma dívida, agora nós estamos separados do Pai, nós não temos mais comunhão com ele, nós não temos direito
Mas veio um homem obediente, andou em obediência, obedeceu 100%, morreu em meu lugar, em seu lugar, pagou a dívida e agora nós temos acesso ao Pai novamente. Agora nós podemos entrar na presença dele novamente. Automaticamente, depois de explicar, ele entendeu. Mas entender não é o suficiente. Aí Filipe diz, é lícito se crer. Então você tem que entender e crer de todo o coração que Yeshua é o Mashiach de Israel, que Yeshua é o Filho do Eterno que morreu em meu lugar. Então esse texto é o que mais elucida inteligência e fé no meu ponto de vista. Então que fique claro para você, use a inteligência e use a fé para entender esse grande milagre, essa grande salvação que nos foi dada. Conclusão. Veja que ele usou a inteligência e a fé. Esses dois presentes de Deus precisam ser usados também para a salvação. Alguns vão dizer, salvação é pela fé, e é mesmo, porém aliada à inteligência. Se eu não compreendo o que Yeshua fez, como vou crer? Queridos, é uma questão de lógica. Se eu não entendo, como vou acreditar? Eu preciso entender para acreditar. Então, este é o objetivo desse curso. Desse mini curso. Que você entenda e creia. Entenda, compreenda e creia. Para que alcance o resgate. Para que alcance a salvação. Em nome de Yeshua o Mashiach. Pois bem, assim nós concluímos então esse curso. Na próxima aula nós já teremos outro tema, dando continuidade, mas com outro tema. Espero que vocês tenham gostado do que aprendeu e que, mais que isso, que apliquem essas verdades sobre a vida de vocês. Que o Eterno abençoe a vida de cada um, em nome do Mashiach.